Aula de filosofia para o terceiro A. Tá? 21 de junho de 2021, 9h05. Bom, o tema de hoje é o mesmo da semana passada. Né? Atividade 7 corresponde a estudo tá? A gente está vendo político, tá? Pensar um pouquinho no pensamento de Karl Marx, tá? Qual é a importância dele para a filosofia, né? Não é só para a filosofia, para a sociologia é muito importante Karl Marx também, porque ele é o crítico, é o principal crítico do capitalismo, né? Do sistema capitalista, do sistema econômico de mercado, tá? Karl Marx é filósofo e o pai dele é empresário, tinha uma indústria, e ele começa a observar a relação com os funcionários. Ele começa a elaborar seu pensamento, tá? Sua crítica com relação ao capital. Basicamente é isso. A base do pensamento de Karl Marx é Friedrich Engels, tá? Hegel, não é Engel. Engel é seu colega, também Friedrich, seu colega de estudo, né? Mas ele baseia o seu pensamento filosófico no pensamento de Hegel, que Hegel critica a relação entre os homens, né? Enfim, e acaba se tornando, no futuro, Marx, um pensamento ideológico, político, que vai dar sustentação para o surgimento dos sistemas comunistas, tá? Países como a Tchecoslováquia, como a Iugoslávia, né? Os países norte da Europa, ali vizinhos da Alemanha, né? Mais ao norte da Alemanha. E aí eles formaram tipo que um império, né? E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, esse império, então, ele se sustenta contra a hegemonia norte-americana, tá? Os Estados Unidos torna-se sim o centro do capital financeiro, né? Então, centro do capitalismo nos Estados Unidos, exemplo de capital, né? Tal. O sonho americano, enfim. Que a partir da Segunda Guerra encontram um oponente e que vai bater de frente, né? Vai ter a Guerra Fria. Na Guerra Fria, o contexto da disputa sob ameaça, não efetivamente há guerras entre eles, mas muito mais a ameaça, né? E a ameaça que põe em risco toda a humanidade, porque era uma corrida desenfreada, a Guerra Fria, uma corrida desenfreada pela tecnologia, pela guerra tecnológica, né? Sobretudo a arma nuclear, e também o domínio da ciência, tá?
Então, primeiro, um pseudo império mundial, tá? Isso vem a acontecer com a queda do Muro de Berlim, porque aí marca o fim do regime comunista, né? Há um pensamento de que o capitalismo foi o vencedor, tal, enfim. Mas Marx ele vai escrever no livro dele, O Capital, uma crítica muito contundente contra o capitalismo, né? O Capital é uma crítica contundente ao capitalismo e acho que todos deveriam ter acesso a esse livro, essa obra, né? Não é a única dele, não é o único livro dele, mas vamos dizer assim, é o principal. É um livro que foi lançado depois que ele morreu, né? Mas atividade 7. É sobre esse tema ainda, né? Então, como falei, e foi publicado no Google Classroom semana passada. Também no grupo Só Filosofia. E a escola também compartilhou o link das atividades com todas as matérias lá no grupo oficial da turma, tá bom? E já está recebendo resposta. Vai até dia 25. Né? Colocamos atividades gamificadas de modo que no sistema escape room, né? Sala de escape, de modo que você só passa para a fase seguinte quando assinala a alternativa correta. É isso, né? Quem respondeu? Então, não há como você deixar uma resposta errada no formulário, tá? Não há como deixar. Até então vocês assinalavam uma, chutavam e ia errada. De avaliar o conhecimento de vocês. Isso pode ser uma última atividade e tal, mas nessas agora a intenção é fazer com que vocês tenham contato com o pensamento, né? com os conceitos e tenham a oportunidade de ler, né? Pelo menos ler. Então, essa é a intenção. Por isso, a atividade é gamificada. Ao fim da atividade, quando você envia, você tem 100%, pontuação de 100, né? E se você enviar até a data, conforme nós combinamos, se enviar até a data, esse 100 vale 10. Então, 100% de aproveitamento. Se tiver atrasada, pode enviar? Pode enviar na atrasada, mas aí ela vale 80%. Paga 2 pontos para o Jesuel, professor. Perfeito? E na atividade 7, eu vou compartilhar a tela para a gente ver aqui como que é. Tá indo no chat. Esse é o link do formulário da atividade 7. E eu também preparei um jogo na plataforma WordWall. Não sei se vocês conhecem. Para a gente treinar essa atividade. Tá aí.
esse é o link do WordWall. É um joguinho de caça-palavra, porque o formulário que a gente está fazendo, né? Essa atividade 7, ela é vai ter um caça-palavras que a gente precisa responder. Com as definições. Então, a partir do caça-palavra, a gente relacionar com os conceitos, né? Então, a diferença dessa atividade é que nesta você precisa digitar, né? Tem que digitar a resposta, né? Então, tá aqui a questão, ela traz questão 1, logo após a aula, né, de filosofia, Estado em Karl Marx, a aula que foi ao ar pelo Centro de Mídias, tá? Então, leiam a Crítica ao Capitalismo de Karl Marx, que está aqui, e depois tem a questão, tá? E vocês precisam digitar, e digitar de forma correta, tá? De forma correta a resposta. Não é assinalar. Ok? Então é tranquilo. Tem aqui o texto para ajudar, tem a apresentação da aula, tem a própria aula em si que está aqui, tem a filosofia, tem a apostila de filosofia, tá? Que vocês podem pesquisar. Tem o Google também, fica à minha vontade quanto a isso, tá? Respondeu corretamente a questão, tá? E aí fica voltando, fica travado, fica preso. Tá? Só vai passar para a fase seguinte a hora que digitar a resposta correta. Digitou a resposta correta, vai para a fase seguinte, que é a atividade complementar sobre mitologia. O que é mitologia e como interpretá-la, tá? E aqui que eu falo, para essa atividade, para essa fase, tem o caça-palavras, né? Com 8 palavras dispersas na grade. Tá? 8 palavrinhas dispersas. Tem que encontrar as 8 palavras. Depois, relacionar o conceito, cada conceito, com o enigma, ou melhor, com a definição dele, né? Então, cada palavra você tem que digitar aqui, ó. Então, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas, tá? Está a palavra de resposta, está no caça-palavras, tá? Encontrou, digita, beleza. Todas elas, 8 enigmas, 8 palavras. Para a conclusão do caça-palavras, eu estou solicitando que vocês print a tela do caça-palavras, marque as palavras encontradas, né? Marque no próprio aplicativo do Google Fotos, tem lá o editor. E você tem canetas lá, né? E você marca com a caneta ou marcado formulário, tá vendo? Conclusão do caça-palavras é uma sessão só para isso, só para enviar o arquivo. E é obrigatório. Não tem como também partir para a próxima fase sem fazer isso. Não vai enviar pelo WhatsApp, não vai enviar pelo e-mail, não vai enviar pela sala de aula. É por aqui, pelo formulário. Combinado?
Então a primeira coisa a fazer quando chegar nessa fase aqui é printar a tela e marcar as palavras. Os enigmas. Passou para a próxima, manda para mim a imagem. A partir daí você vai para a avaliação da aula, responde a avaliação como de costume, né? E vai para a conclusão, tá? Do jogo Wordwall, na realidade é uma cópia desse caça-palavras para a gente treinar, tá? Então, por exemplo, se eu clicar no link que eu mandei para vocês, vai abrir essa tela aqui, ó. Vai abrir essa tela. Na verdade, vai abrir essa para você se identificar. Identifica com nome e série, né? Nome e série. Ok? Só para eu saber quem é que realizou a atividade lá, quem realizou o joguinho, quem respondeu. Mas tem que responder, pelo menos tentar, né? Uma vez, tal. Porque o resultado, tanto o registro de entrada quanto o resultado que vocês obtêm, fica registrado para mim lá no relatório. Então, entrou nessa tela aqui, a tela de abertura do jogo, né? Você clica em começar, abre um caça-palavras também. Aqui no Wordwall, ele tem uma configuração de letras, né? Então, quer dizer, as palavras mudam de lugar aqui, né? Cada vez que você entra. Então, ele não vai ser igual a mesma configuração que está lá no formulário, tá? Mas temos as palavras, são as mesmas 8 palavras, e os enigmas, os mesmos 8 enigmas que estão lá no formulário. Apenas você vai ter que encontrar as palavras aqui, né? Por exemplo, mito. Encontrei mito. Eu não sei porque que não está saindo o som disso aqui. Mito. Encontrei mito, eu tenho que diz online é essa aqui, ó, personagem da mitologia. Não é não. Mito é narrativa de teor fantástico e simbólico, normalmente com personagens ou seres que incorporam as forças da natureza e as características humanas. Ok? Você acertou. Então, correto. Você poderia errar, tá? Então, vamos lá. Metáfora. Metáfora. Vamos supor que você imagina que seja aptidão inata para aplicar o conhecimento usando talento na demonstração. Uma ideia, você sabe que não é, né? Mas vamos supor que você erre. Errou a questão, tá? Errou a resposta. Perdeu uma vida. Tinha 3, só tem 2. Acertou uma questão só. Ele vai marcando tanto erro e acerto, quanto o tempo que você faz a atividade. Então, se tiver marcado 0 lá, no meu relatório, é sinal que você não respondeu nada, né? Não respondeu nada, eu não vou acrescentar ponto nenhum. Está registrado. Outra palavra que eu encontrei aqui, ó, Édipo. Édipo, aí sim, personagem da mitologia grega,
e também de uma tragédia, da tragédia escrita por volta de 427 a.C. pelo dramaturgo Sófocles. Nós estudamos isso na aula passada, inclusive. Né? A alegoria, ó. A alegoria é figura da linguagem em que há uma transferência de significado de uma palavra para outra, por meio de uma comparação não explícita. A paixão queimou-me, nervos de aço, darás imaginação. Tá? É parecido, mas não é. Na alegoria, no campo da filosofia, o modo de interpretação que usado por pensadores gregos tinha o intuito de descobrir as ideias que estavam subentendidas na mitologia, a alegoria. Também se encontra alegoria nos textos sagrados, né? Do Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Os textos sagrados também trazem alegoria, mas trazem também metáforas, tá? É recurso didático. Temos aqui o conceito de narrativa. O conceito de narrativa corresponde à ação ou efeito, efeito ou processo de narrar ou relatar, de expor um fato, um acontecimento, uma situação real ou imaginária, por meio de palavras, é uma narração. Então, um erro, tempo corrido, 8 minutos e 30, é decrescente, né? Então, temos ainda 8 minutos e 35 para concluir a atividade, o jogo. Mas temos 3 minutos de aula só. Por isso que eu estou aqui correndo, né? Outra palavra encontrada, Platão. Platão é um filósofo, né? É um filósofo. Filósofo grego, considerado um dos principais pensadores de sua época. É discípulo de Sócrates, né? E procurava transmitir uma profunda fé na razão e na verdade. Escreveu diversos diálogos filosóficos, entre eles A República, obra dividida em 10 volumes. É essa a definição. Aliás, não é definição, é uma biografia aqui, tá? Novamente. Dois, três, quatro, cinco, seis. Faltam 2 palavras. Criação. Criação está relacionado a ato ou efeito de criar, de tirar do nada. Conjunto dos seres criados. Aquilo que produz, realiza a produção. Realização, obra, invento, ação de formar, de criar, de fundar. Então é esta a definição correta. E achando a última, como a gente errou aqui, ó, aptidão inata para aplicar conhecimento, usando talento ou habilidade na demonstração de uma ideia ou pensamento, o resultado dessa demonstração. É arte, tá? Arte. Tá aqui na vertical, né? Mas pode ter palavras da horizontal, pode também ter palavras na diagonal. E diagonal de cima para baixo e de baixo para cima também. Beleza?
Terminou o jogo, registra sua pontuação. Quando não registra pontuação nenhuma, é porque não fez nada, tá bom? Então tenha lá a pontuação. Se você acertou uma, aparecia uma, tá? Aí você pode consultar a tabela de classificação, né? Pode consultar a tabela de classificação, como o nosso tempo foi... Como nós acertamos só 7, então não vai nem aparecer aqui, pelo jeito. Mas tá lá. Mas fica registrado, tá bom? Galera, eu quero agradecer a presença de vocês e marcar a semana que vem a gente está novamente aqui. Um abraço a todos, viu? Até mais.